Oi, oi, oi! Segunda-feira, você já sabe, estamos na 4ª temporada desse podcast que o meu intuito aqui, trazendo esses convidados, é fazer com que você tenha mais conhecimento para empreender, para ter mais firmeza nos seus negócios. Mas antes de falar dele, que é um baita convidado, eu quero, lógico, fazer o meu merchan, que é o quê? Você se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar muito e mandar pelo menos para mais 2 empresários. E hoje a gente vai falar sobre ele e a gente vai falar sobre um empreendimento, digamos assim, que ele começou, ele ousou fazer isso, porque em Joinville é um desafio, ele vai falar sobre isso. E eu quero falar com ele já, né, e falar, seja muito bem-vindo, Anderson Rodrigues. Falei certo? Falou certo, Com falou H, tá? É. Você vai ver aí em vários momentos no bate-papo, você sabe que passa aqui o arroba do nosso convidado. Olha lá, já passou uma vez, vai passar em vários momentos. Siga ele, porque eu já estou seguindo ele. É conteúdo relevante, não é encheção de linguiça. Ele abre várias caixinhas de pergunta, vai se conectar com vocês. Então, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre era digital, né? Ótimo. Nos negócios. E seja muito bem-vindo. Obrigada, Ótimo. viu? Eu que agradeço pelo convite. Espero contribuir. Vamos, com certeza. Ó, eu vou te falar já começando que é a primeira vez que eu tenho esse contato com ele presencial, mas alguns dos meus seguidores já falaram muito bem sobre o evento 7X do ano passado, que a gente também vai falar, vai ser em abril. Só fala o dia, depois a gente volta mais. Que dia em abril? 24 e 25 de abril. 24 e 25 de abril. E aí eu vindo pra cá, uma seguidora falou, eu vou estar lá na feira. Ele vai falar se existe a possibilidade de você estar ou não, o que é possível fazer. Mas primeiro, eu quero te conhecer, né? Eu falei pra ele, assim, eu vi tanta coisa sua, você tá, né, já há muito tempo nesse mundo dos negócios, vamos nos conhecer primeiro. E eu já fiquei sabendo que você não é joinvilense, assim como eu, é de São Paulo, mas São Paulo capital? Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, perdão. Pra você, gente, aqui antes de eu vir aconteceu, mas estamos aqui. É ao vivo, né? É ao vivo. Então é isso aí. Não, é agora, aí passa no canal gravado, mas a gente não tira nada, porque é assim que é mais legal. É a real. Gosto. Fala um pouquinho de você. Como que você chega em Joinville? Primeira pergunta, que aí você já vai emendar na outra. Quando que o empreendedorismo chegou na sua vida? Legal, ótimo isso. Bom, o que aconteceu para eu vir para Joinville? Eu sou de uma realidade que, quando eu conto para as pessoas, até contei na imersão 7X ano passado, que as pessoas ficam paradas me olhando assim com cara de, hein? Eu nasci numa realidade onde não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Eu nasci no meio que o pessoal chama de sítio, fazenda, campo, enfim, como quiserem chamar. E essa foi a minha primeira realidade. Eu estudei em escola rural, naquela que tu vai naquele ônibus amarelo, 1 hora de ônibus nas ruas, estradinha de chão. A professora do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto é a mesma professora. Nossa. A sala de aula com todos os alunos é iguais. Enfim, essa foi a minha realidade primária. Eu brinco que eu não era de uma família humilde. Eu era de uma família pobre, porque tem um monte de gente que é pobre, mas não é humilde. E tem muita... É verdade. Né? Começa Faz a borbulhar as sentido. coisas na cabeça da gente Não, já já rápido, lembrei assim, de né? várias, Esquece, eu não vou falar Você nada. sabe assim, só abrindo um parênteses na tua história, eu falo assim, né, que 2 pessoas até nessa 4ª temporada, todo mundo que veio aqui agregou muito, mas você sabe que você falou sobre isso, tem 2 pessoas que eu vejo essa questão da humildade, como a gente às vezes vê diferente. 2 pessoas, se você me perguntar hoje, Mari, pessoas humildes. Seu Miguel Abuabi, que estreou, eu tô tentando trazer ele desde o ano passado e deu certo, ele veio na estreia, e o seu Albano da Termotécnica. Porque a humildade não é sobre ter, né? E aí e eu vou fazendo muito isso, tá? Ótimo, porque aí me lembro, eu falei, porque já me perguntaram isso, quem são as pessoas? Eu falei, cara, o seu Albano, conversar com ele, como ele te agrega. E é tão pé no chão, porque a humildade te traz também esse pé no chão. Que, tipo assim, hoje todo mundo te conhece, mas tu tem uma história que ninguém viu, que você tá contando, exatamente. E que foi difícil pra caramba, né? Exatamente. Mas prossiga. Eu gosto de pensar que humildade não é você pensar menos de si. Boa. É, às vezes, você pensar um pouco menos em si, para poder servir mais. Boa. Então, esse é um dos princípios que eu gosto de seguir. Bom, durante essa realidade, veio a minha parte adolescente, e eu tive a oportunidade de conhecer especificamente Joinville. Eu vim para cá porque tinha uma madrinha minha que morava aqui e eu vim passar férias. E quando eu cheguei na cidade, isso há mais de 20 anos atrás, eu me deparei com uma realidade que eu não conhecia. Que era uma realidade de tu ver uma casa bonita, com um jardim na frente, as janelas envidraçadas, sem grade e sem muro.
Eu também. Eu nunca tinha visto falei, isso. gente, ninguém arranca flor. Que Então, loucura. ninguém arranca flor, não, ninguém rouba a casa, era o que eu pensei. Aqui ninguém entra na casa, não. Como assim? E a casa da minha madrinha era assim, numa rua bem movimentada, que tinha grande fluxo de automóveis, e o muro era da altura dessa mesa, o jardim era bonitinho, e as janelas eram todas envidraçadas bem altas, grandes, tudo de vidro, e eu... Cara, que loucura. Existe esse mundo? Até então eu não conhecia. E com 16 para 17 anos eu vim embora. E o desejo de empreender já existia, só que não com a perspectiva de empreendedor, mas sim de querer fazer algo para mudar a realidade. Então eu costumo falar duas coisas. Ou você empreende porque você entende seus talentos e seus dons, que é a coisa seria o ideal. O mundo perfeito. O mundo perfeito. Ou você empreende por necessidade. Eu comecei por necessidade. Eu queria uma realidade de vida diferente, eu não queria mais aquela realidade. E eu disse que, tá, como é que eu vou fazer alguma coisa? Fiz aquele cálculo, como a gente diz, brinca de cálculo de padaria. Pô, se eu trabalhar em X lugar, eu vou ganhar isso aqui vai me proporcionar aquilo, mas eu acho que existe mais. Quando eu cheguei, eu gosto de brincar disso, quando eu cheguei em Joinville, foi a primeira vez que eu vi uma BMW. Foi a primeira vez que eu vi uma Mercedes. E na época que eu cheguei... Eu também. A gente vai falar de era digital. Na época que eu cheguei, as pessoas que eu vi dentro desses carros tinham cabeça branca. Né? Eram pessoas de bastante idade, ou seja, existia uma jornada de trabalho para você chegar lá. Hoje eu tenho um desses carros, eu não tenho a cabeça branca ainda, graças à era digital. Depois a gente vai falar disso, né? Então, tamo junto. Então, o que aconteceu? Foi essa mudança, assim, de ambiente que me causou impacto disso, eu quero mais disso. Bom, ali eu comecei uma jornada de empreender. Comecei pelo setor comercial, fui vender, que para mim é o coração dos negócios, é a venda. Sim. E aí viajei o mundo inteiro fazendo treinamentos, já fui para outro continente, outros países, enfim, eu fui em busca do que me faltava. Isso, obviamente, adquirindo maturidade, conhecimento, foi que eu comecei a ter essas atitudes. Antes eu simplesmente era um bom empreendedor brasileiro, uma ideia e bastante força, só. E já fazem mais de 20 anos essa brincadeira aí que eu tô aqui. E aí eu te pergunto, o que mudou na vida do empresário, né? A gente está falando de 20 anos atrás. Tu deve ter passado vários desafios. E hoje, a vida do empresário na nossa atualidade, o que você vê que mudou? E eu não estou falando nem de era digital, que é uma coisa que eu particularmente sempre falo aqui, que eu não posso generalizar, mas falando aqui, né? A gente está gravando em Joinville, Santa Catarina, eu acho que tem muito ainda para crescer. Pode também me corrigir se eu tiver, mas eu acho assim que eu vejo empresas que eu falo, cara, tudo bem, deu certo, mas não vai mais dar certo. A partir não vai, gente. É só você fazer mentoria, é só você pegar conteúdo, é só você ver o que está acontecendo no mundo, não vai. Essa mesma fórmula não vai funcionar. Mas o que você vê que mudou na vida do empresário de 20 anos atrás para esse Anderson de hoje, por exemplo? Eu gosto de olhar duas vertentes para o crescimento de um negócio. Primeiro, trabalhar muito. Segundo, trabalhar certo. Tem gente que trabalha muito, mas não trabalha certo. Então eu tenho que ter desprendimento de energia para a conquista daquilo que eu quero, mas mais do que arregaçar as mangas e trabalhar, eu tenho que ser estratégico. E a nossa escola empresarial é uma escola de trabalhe muito, se esforce, dê duro, seja disciplinado, e tudo isso é válido, mas isso não é o que faz o jogo virar. E o que mudou é que alguns entenderam isso, outros ainda não entenderam. Não entenderam. E ainda estão batendo cabeça e fazendo as mesmas coisas como faziam 10, 15 anos atrás. O mundo virou de ponta cabeça. A forma de consumo mudou totalmente. O modelo comportamental de consumo mudou. E é uma das coisas que eu falo bastante para os meus mentorados. Quanto mais você entende de gente, mais você fatura. Esquece, porque o meu produto é bom. Ninguém quer saber do seu produto, do seu serviço, da sua empresa. Esquece, tem que entender de gente. Então mudou o formato que as pessoas se relacionam, se comunicam, consomem, falam do que consomem, buscam o que consomem, mudou os desejos dessas pessoas, mudou tudo. Sim. Então ou eu continuo trabalhando esforçadamente, trabalhando muito, ou eu entendo que eu tenho que trabalhar muito, mas trabalhar inteligente, trabalhar da forma certa. Para mim, essa é a principal mudança que eu vejo hoje. Por isso que existem empresas com 5 anos que faturam mais do que empresas que já tinham 50 anos de idade. Sim. Ou até pessoas, né, eu ouço muitas vezes, né, de pessoas próximas, mas meu Deus, eu estudei tanto, né? Ontem eu até ouvi isso, a gente estava almoçando assim em família. Meu Deus, mas essa guria não estudou. Eu falei, gente, mas tá, quem diz que é sobre isso, não é? Tudo bem, talvez na escola, mas também sofria muito bullying, porque eu era
gordinha, então eu sofria muito. Então aí depois que o desenvolvimento humano entrou na minha vida, eu entendi que não era sobre estudar, mas era sobre tudo aquilo que eu sofria na escola. Mas não é o ensino tradicional, Exato. né? São outros ensinos. E aí eu até quero te perguntar sobre hoje, a sua vida. Quais são as frentes empresariais que você atua? O que, que você faz, até para quem está aqui agora, vai começar a te seguir, vai falar, nossa, eu quero trocar um papo com ele, quero mandar um direct. O que, que você faz? Quais são as vertentes hoje? Em resumo, eu gosto de pensar da seguinte forma: eu ajudo pessoas a ir para o próximo nível. Boa. É o que a gente faz. Então, eu tenho uma empresa, eu faturo, sei lá, 100 mil, 200 mil por mês. Eu preciso ir para o próximo nível. Seja lá o que for o próximo nível, dobrar o faturamento, organizar a sua parte marketing, vendas, eu não sei. E a gente ajuda essas empresas a ir para o próximo nível, de algumas formas. A principal é com educação. Ou seja, a gente entrega um conhecimento que essa pessoa consegue absorver, implantar e depois colher resultados e dar feedback e daí adaptar e implantar, adaptar e implantar. Essa é uma das premissas. Recebi ontem, não, domingo? Não, ontem foi domingo, né? Acho que foi sábado ou domingo, de um mentorado nosso, que entrou num programa que a gente tem chamado MindX, que é um programa de 6 meses, onde a gente mentora empresários. Ele disse, a minha projeção de crescimento era 10%, a minha projeção furou, bateu 25%. Uau. Eu disse, caraca, como eu fiquei feliz. E ele fez um stories da empresa dele Falando. contando sobre isso. Ele falou, gente, o Whindersson nem pediu nada, nem sabe o que eu tô fazendo, me marcou, obviamente, mas deu 25% a mais de faturamento, a gente cresceu e tal, e tal, e tal. E é isso que nos alegra de ver. Por quê? Porque quando a gente fala sobre pegar um empreendedor e ajudar ele a faturar mais, a gente primeiro precisa entender que eu preciso mexer na mentalidade dessa pessoa. Boa. Tá? Sem mexer na mentalidade, na estrutura emocional, não tem como botar mais peso sobre ela. Porque se a gente pensar em dinheiro fisicamente, quanto mais dinheiro, mais pesado é. Certo? Sim. Então, E às vezes também não retém, né? Porque a gente não sabe Não o consegue. que ele acredita do dinheiro, a Não gente consegue. sabe. Se ele não tiver uma cabeça para isso, Exatamente. vai ter mais e não vai, cadê o dinheiro? Não tem. Exatamente. Então a gente trabalha primeiro essa questão mental, ajuda ele a entender como se tornar uma pessoa que pode fazer mais dinheiro. Eu sempre falo para os empresários, você não ganha dinheiro, quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Você faz dinheiro. Essa é maravilhosa. Fala de novo, gente, essa frase maravilhosa. Você não ganha dinheiro. Você não ganha dinheiro, quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Boa. Porque a criança e a pessoa que está em situação de rua, elas são improdutivas. Elas não têm ainda habilidade nem forte. capacidade para produzir. Elas precisam ser municiadas dessa capacidade. Então ela é improdutiva, ela ganha. Só que quem ganha, ganha migalhas. Quando você se torna produtivo, maduro, você então faz dinheiro. Então por isso que hoje, como empreendedor, eu não tenho mais medo. Eu já quebrei, mas hoje eu não tenho mais medo de quebrar, porque eu sei fazer dinheiro. Antigamente eu não sabia fazer dinheiro, então eu montei um negócio e o dinheiro entrava. A hora que o dinheiro parou de entrar, eu quebrei. Hoje eu sei como se faz dinheiro. Então ainda que o dinheiro não entre num determinado momento, eu vou lá e faço ele entrar de novo. Sim. Então, mudança de mentalidade é a primeira coisa que a gente trabalha. Depois, estratégias comprovadas que dão certo e que fazem com que haja alavancagem nos negócios. Sim. Isso, por exemplo, é o que a gente implementa dentro do MindX, que é o que ajuda esses empresários a ter resultado. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente trabalha com resultados financeiros, hoje a gente entende que pobreza não ajuda o mundo. Ela só dificulta. Tem um assunto até que está muito atual, até agora faz umas 2 semanas que eu não vi muito falar sobre isso, mas é sobre aquelas crianças de Marajó. Você deve ter visto alguma coisa. Aquele vídeo que viralizou dela cantando. Isso, aí gente começou a ir lá para fazer reportagem, sabe? Pessoal, a mídia já se move, né? E eu fiquei olhando aquele vídeo e realmente aquilo me impactou. E eu, entre muitas coisas que precisam ser trabalhadas, por exemplo, naquela questão de mexer na cultura, porque aquilo já é cultural, né? Ali Meu já pai tá, me deu para que isso acontecesse comigo, eu já tenho filhos e dou os meus filhos para a mesma coisa. Então é cultural, não está entranhado, tem que trabalhar a parte de modelo de cultura, obviamente, mudança de mentalidade, blá, blá, tá, ok. Mas o fator, o combustível do negócio é a falta de dinheiro. Porque se você tem um filho e você tem condições de botar comida na mesa, prover recursos suficientes para bem-estar, você não vai entregar aquela criança para aquela condição, porque tu sabe que ela sofre com aquilo, né? Então, qual é a necessidade, por exemplo, de Marajó? É dinheiro. É capacitar aquelas pessoas para fazerem dinheiro. Não a gente também chegar lá todo mundo agora e também que vai ficar só por um período, porque a gente esquece, a gente tem uma memória que a gente esquece e eles vão continuar pobres, Vão né? continuar pobres e com a mentalidade empobrecida, esse é o problema, né? Então, a gente fala para os nossos empresários que o objetivo deles
prosperar é servir o mundo. Então, quanto mais você prospera, melhor é o cenário onde você vive e as outras pessoas. Então, é muito importante que haja prosperidade. Esse negócio de, como tá bom? Não tá bom nada, meu. Você tem cada vez mais ter uma mesa maior. Se cabem 5 para comer, tem que caber 10, 20, 30 e daí por diante. Sim. Então, nosso objetivo como uma das frentes de trabalho, que é através da educação, é movimentar tudo isso, respondendo uma das perguntas que você me fez. Sim. E aí não tinha nada para fazer nessa sua vida agitada, na sua agenda que, né, deve também ser extremamente produtiva, mas é um desafio, porque quanto mais também a gente tem, mais, eu falo assim, mais, o podcast foi isso, o podcast ele veio, a gente já tá na 4ª temporada, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto de fazer algo, Sim. mas porque as oportunidades vêm até nós. A minha pergunta para você, como ou da onde surgiu o evento 7X? 7X. 7X. Gente, 7X não é pra cortar, Zé. É. 7X. E eu vou ter que fazer meu story de novo, porque eu falei... 7X. Mas é normal, o pessoal não acha que é X, não é normal. Me perdoa. Não, capaz. Eu quero saber, quando, em que momento que você falou, gente, vou fazer? Tipo, tô aqui de boa... Como? Tem nada a fazer, vou arrumar um pepino. Vou arrumar um pepino. Em 2019, antes de instaurar a pandemia, a gente tinha feito treinamentos menores. E eu fui do Rio Grande do Sul até o Maranhão fazendo treinamentos. Passei o Brasil inteiro. Aí veio a pandemia, a gente parou com tudo isso, a gente já estava com toda a estrutura digitalizada, começamos a atender as pessoas totalmente no digital e daí por diante. Isso escalou, cresceu, foi maravilhoso para nós como negócio. E aí passou a pandemia, vamos voltar para os presenciais? Tá, vamos. É isso aí, vamos e não vamos, né? A gente também, como empreendedor, também tem falhas. Sim. E aí não organizamos isso e deixou, passou. Tá. Não, mas vamos fazer. Tá, vamos fazer então. Vamos fazer aonde? Vou fazer em Joinville, então. Qual é o maior evento que tem? É o evento X. Então vou fazer maior que esse evento. De propósito. Não para ser melhor, não para competir, mas para entregar mais. A minha ideia era essa. Eu costumo falar uma coisa que eu acho que é importante e às vezes as pessoas levam muito tempo para entender. Não é o que você faz, é o porquê você faz. Então, às vezes as pessoas acham, fez maior porque quer concorrer. Não, é o que eu quero entregar mais. Mas também não pode competir? Aí vem a pergunta. Competir é escassez. Se eu ganho, você perde. Aí, Mentalidade de escassez. Boa, interessante. Esse é um parênteses muito importante, que eu acho que assim, para fala todo mais empreendedor é sobre bacana isso, gostei. entender. Quem não tem identidade se compara. A falta de identidade gera comparação, tá? Então quem se compara compete. E como a gente está vivendo num mundo, né, que isso Absurdo. tem acontecido, né? Totalmente perdido nessa questão. Então a falta de identidade gera uma competição, porque eu olho para você para tentar achar um norte para quem sou. E se eu olho para você e a tendência do ser humano é crescer naturalmente, tudo que está saudável cresce, eu quero crescer e para crescer eu vou competir. Só que quando eu estou competindo com você, intrinsecamente eu estou pensando que só existe um lugar no pódio. Então toda a mentalidade de competição ela gera escassez, porque para um ganhar tu tem que perder. Então todo empresário que vê o concorrente como competidor, ele vive louco. Agora todo empresário que vê o concorrente como alguém que fomenta o melhoramento dele, ele cresce naturalmente. Boa. Então a ideia não é competir, é servir. Então se eu olho para você e X coisa, você faz canecas muito bem feito. Cara, como é que a Mariana faz aquela caneca? Eu preciso aprender com ela como que ela faz para servir melhor do que ela os meus clientes. E quando eu fizer isso para servir melhor, o que acontece? Automaticamente a minha organização se torna melhor. Sim. Então eu estou crescendo, eu estou competindo. Né? Agora a mentalidade de competição, o que os caras fazem? A Mari faz caneca, ela faz por 10, vou fazer por 9. Os dois quebram. Exatamente. Porque eles não agregam valor. Sim. Eles competem por disputa, Boa. por cliente. Sim. Então, isso é uma das mentalidades que eu acho que é totalmente equivocada. A gente fez com o objetivo de fazer maior para servir mais a cidade. Da onde que veio isso? Eu frequento muitos esses treinamentos, mas é só em São Paulo que a gente tem uma coisa desse nível, né? Eu estou sempre em São Paulo toda hora lá fazendo treinamento, aprendendo com alguém, dando treinamento, fazendo palestras. Eu fui palestrar numa feira, passou 220 mil pessoas naquela feira. Eu fiquei assim, caraca, quanta gente com vontade, Sim. gente que quer crescer do Brasil inteiro. A gente trouxe isso para Joinville. Organizei isso no formato que eu achava que seria bacana. O feedback foi surpreendente. Você escutou de algumas pessoas? Não, no meu direct eu falei, gente, olha só, e eu não fui. Eu, na verdade, eu fiquei sabendo da feira uma semana antes, porque eu vi no outdoor. Eu falei, por que eu não fiquei sabendo dessa feira, gente? Agora não me pega mais de surpresa o negócio, Legal. entendeu? Aí eu, né, fui saber antes. Mas eu não consegui estar porque eu tinha algo, não lembro se da vida pessoal, enfim, já tinha alguma coisa, por isso que eu não fui. E aí veio esses feedbacks e na verdade foram, né, muito positivos. Eu falei, que interessante, a gente ficou muito né? surpreso com os feedbacks, assim. Nós fizemos algo que tinha uma entrega de valor, mas eu não sabia que o impacto seria tão grande. Eu fiquei surpreso com o E impacto. por que tu acha que o impacto foi tão grande, na sua opinião? Porque as pessoas aqui elas não têm acesso ao que nós trouxemos.
Elas não têm. E não é porque não tem porque não dá para ter. Não tem porque não querem ter. Porque está 400, 500, 600 quilômetros daqui. Só que Joinville, necessariamente, ou, eu não sei, um pouco felizmente, um pouco infelizmente, muito boa para se morar. Qualidade de vida maravilhosa, entre as melhores cidades do Brasil. Só que isso é resultado de uma mentalidade provinciana. E não é uma mentalidade disruptiva aqui. Né? As pessoas que têm empresas aqui que são disruptivas, mas são pessoas que foram para fora, foram para o Vale do Silício, enfim. Trouxeram conhecimento por serem daqui ou morarem aqui, implantaram e cresceram. Mas o ritmo... também, não quero, mas e também, se querem continuar expandindo, e você sabe disso, Sim. tem que ir para fora, tem que estar em São Paulo de vez em quando, não dá só para o empresário aqui de Joinville ficar só em Joinville. Não tem Isso condições. é fato. Não tem condições. Ainda que o digital hoje nos proporcione muitas coisas, mas essa troca aqui ela é muito enriquecedora. Né? Então, até o último podcast que eu fui em São Paulo, eu falei para ele assim, eu disse, Edu, isso aqui que tu bolou é uma mina de ouro, né? Tu aprende com todo mundo de graça, cara. Que troço bom. Eu só faço pergunta. Ideia, você sabe que da semana passada o pessoal veio muito feedback assim, foi muito que perguntas. De verdade, eu faço perguntas para vocês aqui que eu queria aprender, que eu quero aprender, entendeu? Então assim, eu falo, cara, eu ganho a primeira mentoria, porque assim, me vem cada sacada e eu aprendo com todo mundo, tá? Total. Todo mundo é um insight. Da semana passada para essa, a frase que o seu Miguel falou aqui, que ele falou, né, que não existe problema, para todo problema complexo existe uma solução simples. O que aconteceu? Essa semana eu não reclamei, né? Ápice de 100. Sim. Porque a gente reclama, a gente é falho. Eu não sou de carne e osso igual você. Então, assim, falei, não, tem uma solução. Vamos ainda buscar. Que eu não esteja vendo, mas ela existe. Cérebro me ajuda aqui, entendeu? Mas só para falar. E é isso. Aí foi podcast... a partir falando lá no podcast, porque eu disse, cara, isso aqui é uma coisa incrível. Mas foi a partir dessa perspectiva de tentar trazer mais conhecimento para a cidade, foi que a gente fez. E a gente acha que as pessoas não têm isso ainda aqui, porque falta um pouco de vontade de buscar. E aí uma coisa que eu também falei para os meus mentorados, e costumo repetir para eles, o inimigo do ótimo é o bom. Cara, tá bom. Tá, mas não tá ótimo. Então tá bom como eu toco a minha empresa, tá bom a quantidade de vendas que eu tenho, eu dou uma reclamadinha aqui, porque às vezes dá uma baixadinha, mas tá bom. E o tá bom não é suficiente. Eu quero ir sempre pro próximo nível. Existe o próximo nível. Então, se eu faturo 10, eu quero 15, 15, 20, se 20, 50, 50, 100. Sim. Sabe? A ideia é sem limites. E isso não é para ser ganancioso, é para ser ambicioso. Como eu falei, a ideia é de servir a mesa. Cabem 5, eu quero que caibam 10. Então, a gente trouxe toda essa estrutura para cá com o objetivo de servir. O resultado no passado foi incrível, né? Trouxemos big players, que a gente chama, né? São palestrantes que têm resultados exponenciais. A gente tem uma máxima para subir no palco, tu tem que faturar mais de 10 milhas, senão você não sobe. Né? Que eu quero que as pessoas que estejam lá passando conhecimento sejam pessoas que realmente tiveram resultados. Lógico. Né? E a gente teve resultados incríveis ano passado e espero que esse ano seja melhor ainda. Estamos programando para que seja melhor ainda. Amém. Mas foi o primeiro frio na barriga, o quê? O tempo todo, até o final do evento, ou você estava tranquilo? Sabe que eu não sou assim? Final de semana antes eu fui fazer churrasco, o povo ficou louco comigo. Mas agora essa semana, sai daí, eu vou fazer churrasco. O que tem? Tá tudo certo. Tranquilo, gente. Aí. E como cuidar dessa mente, como ter essa mente, assim, porque vamos falar, empreender, a gente tem que cuidar muito da nossa mente. Eu falo assim, ela tenta o tempo todo me podar, o tempo todo me parar, o tempo todo fica aqui na sua zona de conforto, tá bom, assim, tal. O que você, como pessoa, fala, né? Porque existem rituais que são inegociáveis na vida do empresário e já deu para perceber que você tem esses rituais contigo mesmo. O que você fala, né? Quando você fala assim, né? Aquela conversa, só você com você mesmo, o que você fala para você prosseguir, para você ir para o próximo nível, para você realmente não parar diante de um problema? Eu tenho vários mantras que eu uso comigo assim. Há muitos anos atrás eu li uma frase do Jim Rohn, que ele fala que... Jim Rohn, para quem não conhece, é o cara que foi o mentor do Tony Robbins. Então é bem antigo. E ele fala que a melhor forma de você fazer o seu bom salário, o seu crescimento financeiro, é gastar mais tempo ou investir mais tempo no seu desenvolvimento pessoal do que nas suas habilidades de trabalho. Então as pessoas que mais têm resultado financeiro são as pessoas que são mais saudáveis emocionalmente. Ponto. Com uma rara exceção de alguém que, sei lá, vem ter a caneca, eu sou o único cara que tem caneca no mundo, e aí eu vendo pra Deus e o mundo. Sim. Aí você ficou muito rico, talvez. Mas às vezes é uma riqueza pobre, né? O cara deita a cabeça no travesseiro, tem um colchão, mas não tem sono, tem casa, mas não tem lar, e daí por diante. Então eu procuro sempre trabalhar principalmente no meu desenvolvimento humano. Esse ano que eu tô fazendo uma coisa um pouquinho diferente, mas nos últimos 5 anos eu não trabalho de manhã, desde 2019. De manhã eu vou pra academia, eu leio, eu estudo, eu tomo meu café, eu fico de boa. A partir do período da tarde eu começo a trabalhar. E eu descobri que quanto menos eu trabalho, mais dinheiro eu faço.
Porque não é mais sobre trabalhar muito, Não, é sobre você vai trabalhar fritar a certo. cabeça do pessoal aqui. Né? Ó, eu já quero falar, nós vamos pegar esse trecho pra pôr mesmo, entendeu? Pra engajar, porque eu sou dessa. Vai pegar esse trecho, vai pôr esse na capa, acho que eu já gostei disso. Fala de novo. Quanto menos eu trabalho, mais dinheiro eu faço, que não é trabalhar muito, trabalhar certo. Então, os últimos 5 anos eu não trabalho na parte da manhã. Esse ano, agora que eu estou fazendo algumas atividades diferentes, que eu estou me envolvendo em algumas coisas de manhã para acelerar o que depois eu vou soltar para não me envolver mais. Sim. Então, basicamente é isso. E nessas perspectivas, eu desenvolvi várias frases que são minhas para que eu possa me manter naquilo que eu estou fazendo. Para mim, não existe nada errado. Não existe nada ruim. Não existe nada que deu errado. Não existe falha, não existe fracasso. Não existe fim. Tudo é um novo começo. Ponto. Sempre é um novo começo. Você botou água, eu virei, virou água. Não, é um novo começo, eu vou começar de novo. Então não existe. Por quê? Porque eu não trabalho para o fim. Isso é uma mentalidade. As pessoas aprenderam a estudar o primeiro ano da escolinha para passar para o segundo. Graças a Deus acabou. Aí vai pro segundo. Aí segunda, graças a Deus acabou. Trabalho de segunda a sexta, graças a Deus chegou o final de semana. Aí trabalho o mês inteiro, graças a Deus chegou o final do mês, vou receber. Trabalho o ano inteiro, graças a Deus chegou o final do ano para eu tirar férias. Então, aí fica 10 dias feliz, aí depois passa o ano todo mal-humorado. Gente, que horror. Então as pessoas estão sempre procurando o fim da jornada. Eu não olho pro fim da jornada, não me importa o resultado, me importa quem eu me torno durante a jornada. O que eu estou aprendendo, crescendo, me desenvolvendo, falhando, me restaurando para a jornada. Então isso é uma das coisas que me ajuda. Deu errado? Não deu errado, é só uma fase do processo. Vamos de novo. E continua. Então eu tenho... o negócio não é o meu objetivo de vida. Ele é uma das partes da minha vida, que é muito maior. Eu sou pai. Ser pai não é o meu objetivo de vida. Mas faz Ela parte. É uma das partes da minha vida. Então o meu objetivo de vida, que as pessoas levam muito tempo para entender, é viver. Só que quando a gente diz isso pra quem vive uma vida de merda, diz, que saco, velho, que viver, já mano, vem você com esse papinho de coach. Meus amigos falam, já vem você com esse só que a minha vida gente, é boa mas pra caramba, verdade, mano. Quando mudou algumas chaves aqui, eu tô... Então essa é uma das frases que eu tenho. Nada é o fim, tudo é um novo começo. Sempre isso pra mim. Sempre. Já quebrei, já falhei, já fiquei devendo, já fiquei sem grana, já faltei dinheiro pra dar comida pra minha filha, já passei por um monte de coisa. Já me entristeci, hoje não me entristeço mais. Se alguma coisa não tá saindo como eu quero, é um sinal pra mim aquilo. É um sinal de que eu preciso aprender uma coisa que eu ainda não sei. Na 7X ano passado eu falei, eu não conheço ninguém que sabe fazer 1 milhão por mês e não tá fazendo pro hobby. Não, você não tá fazendo porque você não sabe fazer. A hora que você aprender, você vai fazer isso. Ninguém vive uma coisa que queria viver outra por hobby. Não existe. Então eu estou sempre em busca da nova informação, do novo conhecimento, constante em aprendizado. Então essa é uma das formas de eu viver a minha vida. De entender que empreender é um dos braços da minha vida. Então eu trabalho com a parte financeira, que é importante cuidar disso, a parte profissional, a parte da saúde, a família, ou relacionamentos e a espiritualidade. São 5 veias. Ou 5 braços. E eu gosto de pensar assim, eu tenho 5 dedos, Papai do Céu não fez eles à toa. Quando eu tenho as 5 setores da minha vida bem organizados, eu tenho muita força, muita atração. Eu consigo pegar isso daqui e ninguém vai me tirar. Se eu tiver uma das áreas com debilidade, eu não tenho tanta força. 2, 3 e assim por diante. Até que... Então tem gente que... Uma hora cai. Tem gente que, o cara ganha dinheiro, trabalha muito. E aí a saúde dele é uma bosta? A vida espiritual dele é uma bosta? Os relacionamentos... Não dorme, ou se não toma muito remédio para poder dormir, para acordar. Um para dormir, outro para acordar, para se manter acordado, como eu digo. Então eu procuro trabalhar 5 áreas da minha vida, entendendo que horas eu preciso dar mais ênfase em uma, horas mais ênfase em outras. E alguns empresários falam uma coisa que eu não concordo, mas cada um vive do seu jeito, que a vida tem que ser desequilibrada. Não, para mim ela tem que ser equilibrada. Gente, não consigo também ser desequilibrada. Para mim tem que ser equilibrada. Não porque dá. todo o meu corpo, Papai do Céu criou ele de uma forma que ele precisa estar em equilíbrio para ele funcionar. E tudo que está em desequilíbrio vira doença. Sim. Então eu não quero ser doente, eu quero ser saudável. Por isso que eu digo que a vida é boa. As pessoas me perguntam, o que tu faz domingo? A mesma coisa que eu faço na segunda. Não, mas tu não descansa? Descanso. Tá, mas não é a mesma coisa? Não, mas eu descanso na segunda também. Mas tu não trabalha? Trabalho. Mas como assim, cara? Eu disse, eu faço todos os dias a mesma coisa. Sim. Eu trabalho, descanso, desfruto, ganho, perco todos os dias. Então, pra mim, todo dia é igual. E é tão louco isso, porque quando a gente vira essa chave, eu entendo o que você está falando, mas com certeza você vai fritar a cabeça de muita gente que vai pegar esse conteúdo. E agora eu falei, gente, eu tenho me tornado quem eu mais temia, né? Eu tô indo 2 vezes na academia por dia. A minha amiga pira, né? Total. Como isso? Eu não consigo. Eu falei, consegue. Consegue. Uma coisa eu te falo. Aí você vai perguntar, que horas que você acorda? Pois é, eu já estava na academia. Exato. Consegue. Tudo que você prioriza, você vai conseguir. Então, mas foi muito pertinente o que você falou. Já deu uma virada aqui pra mim. Eu tenho outra forma de fazer as coisas. Já me deu uma mentoria aqui. Eu tenho outra forma de fazer as coisas, que é os ciclos de controle. Então, a gente trabalha com 3 esferas. Esfera central, zona de controle.
esfera do meio, zona de influência, e a última esfera, zona de preocupação. Dentro da primeira esfera está tudo aquilo que eu posso controlar. Então, como é que eu faço para manter minha cabeça no lugar? Eu coloco mais de 70%, 80% da minha energia no que eu tenho controle. E eu preciso ter muita clareza sobre isso. 20%, 25%, dependendo, naquilo que eu posso influenciar. E 5%, porque eu sou humano, não adianta, não consigo desligar, mas daquilo que eu não tenho controle, que é o que a gente chama de zona de preocupação. Então, por exemplo, vamos ter a imersão 7X, tá? Vamos ter a imersão 7X. É Joinville. É Joinville. Chove demais, tá? É Joinville, chove demais, tá tudo bem. Zona de controle. O que eu posso fazer para convidar as pessoas para ir para o evento? Aí eu faço uma boa timeline, junto os palestrantes, line-up bem organizada, crio todas as propostas que vão ter dentro do evento, começo a mostrar isso para o público, então eu uso estratégias de embalde marketing para fazer com que as pessoas vejam o evento, meios de publicação, divulgação e daí por diante, tá? Atendo bem os clientes para comprarem os ingressos para participarem, programo toda a estrutura de dentro do evento para que eles fiquem lá, que a gente chama de efeito uau, que eles ficam, uau, que legal, isso a gente ouviu muito ano passado, zona de controle. Isso eu posso fazer? Posso. Atender os meus clientes, gerenciar a parte de mídia, zona de influência. Eu não tenho controle sobre isso, mas a minha equipe está fazendo, eu estou influenciando eles. Vamos fazer melhor, vamos arrumar isso daqui, isso aqui não está legal, eu estou influenciando. E se bater um temporal no dia, eles, o que você vai fazer? Não sei, cara, não estou preocupado com isso, não tenho controle. Mas tu nem pensou nisso? Não. Nem penso nisso. O que eu poderia fazer nessa situação? Influência. Eu posso ter uma tenda lá por causa da parte de alimentação que precisa ser estendida. É maior a área, então a gente vai estender essa área, precisa ter uma tenda. Tá? Loca a tenda, beleza? Beleza. O que mais você pode fazer? Nada. Tá, mas se cair o mundo, tudo bem. Eu deito e durmo. Você não fica preocupado? Não, porque eu não tenho controle. Então, se preocupar com aquilo que você não controla... Você sabe que isso é o ápice, né? Burrice. Isso é o ápice do, tipo... Não vou fingir aqui, porque você vai começar a me conhecer, vai ver que eu sou muito papo reto. Não tenho ainda esse ápice, mas estou indo para isso. Ótimo. Um dia de cada vez, né? Total. Mas é o ápice isso, né? Você falar assim, cara, o evento ali... Quantas pessoas esse ano você está esperando? Ano passado deu 1.200, a gente estima mais ou menos 1.800 esse ano. 1.800. E aí todo mundo vai querer saber. Porque por mais que seja chuva, vamos falar bem a verdade. O ser humaninho né? A culpa total. sempre é de alguém, né? Normal. Então é o ápice, né? Eu falo que é o ápice realmente de controle emocional, né? Sobre isso. Mas eu te trouxe aqui para falar sobre a era digital. Legal. A pessoa começou um negócio agora. Tá. Por onde ela começa? Vou dar algumas sites. Por onde ela começa? Instagram, por onde ela começa? Ela tem 2 Instagrams, ela tem um, ela faz tudo num só, nananã, tal. E qual é a sua percepção? Para alguns segmentos assim, para outros, aonde ela começa? Porque eu parto do princípio que a gente influenciando, depois o dinheiro vem, é consequência. Acho Legal. que, né, tipo isso... eu sou muito ativa ali nas minhas redes, naturalmente isso me gera também essa venda. Qual que é a sua percepção? Porque a pessoa que está começando um negócio, ela é tudo no começo e nós sabemos disso. Sim. Ela é o influencer, ela é o financeiro, ela é tudo e ela às vezes até tem que limpar a empresa quando ninguém está vendo. Como começar na era digital? Tá. Pensando exclusivamente, você diz, usando os meios digitais para isso? Ou qualquer negócio? Eu penso que qualquer negócio no meio digital. Tá. Ficou melhor assim? Pode ser. Tá. É que, na verdade, qualquer negócio tem que usar o digital, ou todos os negócios têm que Mas usar o é que digital tem para gente que acha alavancagem. que não, né? Tu Tá. sabe disso, Doideira, né? né? Não, Cada mas tem coisa. gente que eu ainda converso que fala pra mim que não precisa, gente. Talvez hoje ele Você não já ouviu precise. isso? Já, Eu direto, então, já, pois direto, já. É que aí falta conhecimento dos gestores. Tem um cara que eu queria trazer para a mentoria, para a imersão 7X, e os 2 anos que eu conversei com ele não batemos agendas, que é o Carlos Wizard, dono da Wizard, das escolas de inglês, criou... Baita história. Nossa, ele é dele, incrível, gente, assim. meu Conheço a galera toda dele, o pessoal que anda próximo, e todo mundo fala a mesma coisa a respeito dele. E uma das coisas que me fez admirá-lo muito é uma das coisas que eu vejo que falta na maioria dos empreendedores que tem tempo de carreira. Que é não preciso. Por que eu não preciso? Isso porque tá dando certo, então não preciso. O Carlos tem 2 filhos e ele mandou estudar fora os 2 meninos. Isso há muitos anos atrás. Os meninos foram fazer faculdade fora e foram estudar negócios fora do Brasil. Voltaram aqui e disse, papai, senta aqui, nós temos que conversar. Ou a gente cresce, ou a gente quebra. Uau. Mas como assim? E não, imagina ele ouvir isso de pessoas dois- mais novas. De 2 piá de né? bosta, como a gente diz, né? Pô, cara, Isso. vocês vão querer me ensinar a E empreender. foram agora pra fora. Estudaram 3, 4 anos, agora você sabe das coisas. Eu tô há 20 anos no mercado, eu quem escuta, né? E isso me fez admirá-lo muito.
Ele disse, como assim? Pai, o mercado está mudando por XYZ, então a gente já é grande no Brasil, só que se a gente não crescer a ponto de dominar o mercado, vai vir uma empresa de fora, vai começar a dominar o mercado e nós vamos quebrar. Tá, o que a gente tem que fazer? A estratégia é essa. Tá, então vamos fazer. O que mais me chamou a atenção, independente da estratégia aqui, que eu conheço a estratégia que eles fizeram, enfim, foi o fato dele se submeter a 2 meninos mais jovens com uma visão diferente do negócio deles. Não porque ele estava quebrando, mas porque ele estava bem. Em resumo, o que eles fizeram? Compraram um monte de escolas, incorporaram ao grupo e se tornaram a maior escola de educação do mundo. E foi vendida depois por 2 bi. Né? Isso foi uma das coisas que me admirou muito no Wizard, dele ser um cara que a gente chama de mente aberta. Né? Os empreendedores hoje, a maioria já tem um chãozinho, eles dizem, não precisa. O digital, não precisa. Mas não precisa porque tua empresa então vai quebrar. Porque é o seguinte, se você olhar, quanto tempo você quer ficar aberto? Anderson, até que a próxima geração e daí por diante, sei lá. Ou eu vendo a empresa, que é... A empresa tem 3 fins, né? Ou ela quebra, ou você herda, ou você vende. Tá. A minha ideia é repassar isso, seja lá para quem for. Então a tua empresa não pode quebrar. Não. Os teus consumidores, daqui 10 anos, estão aonde, cabeção? Eles estão no digital. E eles não vão te procurar, vou dar uma volta na rua e ver se eu acho uma empresa que faça tal coisa. Eles já estão no digital. Então, estar no digital significa preparar a próxima remessa de compradores. Sim. Então, por isso é importante. Não precisa. Se eu pensar a longo prazo, precisa. Empreendedor não pensa a longo prazo, só pensa no final do mês para pagar as contas dos boletos. Esse é o principal problema. Respondendo a sua pergunta, para onde que a gente tem que começar? Hoje, se alguém fosse abrir as portas de alguma coisa, seja lá o que for, eu começaria com um MVP, que é o mínimo produto viável. Então eu vou fazer primeiro uma primeira amostra disso, seja produto ou serviço, e vou testar isso no mercado. Vou usar todas as ferramentas que eu puder testar. Vou usar os meus conhecidos, vou usar o meu Instagram, vou usar o meu WhatsApp. Se eu já sei, sei lá, turbinar uma publicação, que seja, eu vou usar isso, eu vou usar todas as estratégias que eu tenho durante um período para fazer um MVP. Independente de eu ter o produto ou o serviço, eu vou testá-lo. Com preço de venda já. Né? Vou precificar isso de acordo que há muitas pessoas não sabem precificar, então vou precificar mais ou menos pelo preço da concorrência e vou testar. Uma vez que houve viabilidade desse produto, ou seja, aceitação, aí então eu vou começar a pensar nas estratégias para tracionar esse produto. Sem MVP eu não faço. E eu aprendi isso com os grandes empresários. Outra coisa, por onde eu vou começar? O meu produto ou o meu serviço, ele tem viés de escala? Pode ser a coisa mais incrível. Se não tem viés de escala, eu também não quero. Porque todo produto incrível que não tem viés de escala, ele é muito alto a barreira de entrada. Por exemplo, achei uma jazida de diamantes. Tá, para você comprar esse negócio para poder minerar, isso é uma fortuna. Não tem escala a jazida, ela vai acabar. Mas rende muito dinheiro, tá? Mas para você entrar, precisa de muito dinheiro. Então, se eu vou entrar numa coisa que a gente chama que tem barreira de entrada baixa, primeira coisa que eu vou ver é MVP, segunda, escalabilidade. Não tem escala não, então não entro. É sem cogitação para mim. O que eu recebo de oferta de negócio, você não tem ideia. Não, porque agora, com certeza, deu certo também o evento, porque você sabe que tudo na vida é assim, até dar certo, todo mundo fala, ai, vai dar errado, vai cair uma chuva, um toró. Sabia que achavam que era golpe o nosso evento? Mas é porque a gente não pode falar aqui, mas tu sabe, já teve alguns aqui que aconteceu de eu não sei o porquê, vender, mas o que me falaram foi o passado. seguinte, Anderson, era muita gente boa para ser verdade. Eu disse, cara, mas vocês não acreditam que vocês podem participar de uma coisa Mas dessa? é isso que eu tô te falando. Criança de merecimento. Eu acredito até que esse pode até ser além de 1.800. Por quê? Porque as pessoas viram que deu certo. E você sabe que é assim, Sim, entendeu? total. Tudo é assim. A partir do momento que deu certo, aí todo mundo bate na, ai, maravilhoso isso. Nossa, o que eu recebo de gente que quer vir no podcast, que eu falo, gente, mas não dá, porque... Tem que ter essa conexão, eu tenho que ver primeiro verdade, eu tenho que ver que realmente é um empresário, que realmente, assim, cara, é um case. E quando eu falo case de sucesso, é uma pessoa que está empreendendo, mas pensando também no futuro disso. Sim. E o que eu mais vejo nos empresários que estão crescendo é muito essa parte do legado, que é o quê? Eu estou crescendo, mas não é só sobre mim. É sobre contribuir com o maior número de pessoas. Se elas querem entrar, é igual você. Você vai, é 2 dias de imersão, né? Sim, tem um valor, claro, porque olha as pessoas que vão estar, né? Depois a gente vai até falar das pessoas. Mas quem sair dali e pegar aquele conteúdo, consegue começar a escalar. Claro, total. Né? Então, não é só sobre você, é sobre o seu legado. E aí eu queria te perguntar, qual que é a sua missão, assim, de vida? Quando você virou a chave, né? Que você falou que já está nesse caminho do desenvolvimento humano há muito tempo. O Anderson nasceu para... Servir. Servir.
Simples assim. Eu, você e todo mundo. Essa é a grande verdade. A maioria das pessoas não entende isso. Não tem essa premissa como conceito de vida, né? O nosso propósito é unificado. As nossas missões podem ser diferentes. A gente tem identidade, propósito e legado. São 3 esferas da vida, tá? Identidade é quem eu sou, propósito é o que eu faço e legado é o que eu repasso. A diferença de legado para herança deixa nas mãos, legado você deixa no coração. Ponto. Você resume isso. Então, quando que virou essa chave? Quando eu entendi quem eu era. Tem uma frase que eu não me lembro de quem que é, mas que fala que existem 2 momentos de ápice na vida. Um é quando você nasce, o segundo quando você descobre por que nasceu. São os 2 momentos mais importantes. Então, eu entendi que quem eu sou primeiro e depois qual seria o meu propósito. E tem muita gente que procura isso. Eu tenho mentorias de desenvolvimento humano. É porque tem gente que não sabe. E assim, você sabe disso que eu tô falando. Gente, é uma quantidade absurda de pessoas que não sabem. Aí a gente que sabe, eu não sei se tu já ouviu isso, mas eu já ouvi de pessoas, você é arrogante, você se acha. Gente, eu demorei muito tempo. Eu demorei muito tempo pra me encontrar, cara. Sim, eu me acho mesmo. E tá tudo bem sobre isso, porque eu vivi numa casa que eu não tinha essa identidade fortalecida e eu me achava um nada. Sim. Meu, agora que virou a chave, eu me acho muito, entendeu? Total. E não é pouca coisa. Mas você sabe que no mundo que a gente vive é uma porcentagem gigantesca de pessoas que já casaram, que têm filhos, que não sabem quem é. Total. E é absurdo isso. Muito. E como faz com isso? Porque a gente está vivendo numa era que também tem muitas pessoas que sabem de desenvolvimento humano, só que as empresas também têm esse outro lado de pessoas que estão inseridas nessas empresas. Sim. Como fazer isso dar certo? Nossa, veio agora essa pergunta. Tem mais umas 5 horas pra gente continuar, não? Olha, não. Aí eu desenho todo o processo de construção humana. A gente tem ali mais uns 20 minutinhos. Eu desenho todo o processo de construção humana, você vai entender como é que isso funciona. Eu acho que assim, toda empresa, hoje a gente já percebe isso, né? As maiores organizações, elas têm 2 pegadas muito, muito fortes. Uma é a ideia do sustentável, que isso valoriza muito, aumenta o valuation das organizações. E segundo, é desenvolver muito mais soft skills do que hard skills nas empresas. Né? O colaborador hoje é tão importante ele saber gerenciar conflitos, gerenciar adversidades, se sentir bem com ele mesmo, do que propriamente ele ter uma atividade. E com as IAs que estão vindo aí, cada dia mais. Porque você não vai precisar de mão de obra o tempo todo. Você simplesmente automatiza a mão de obra. Sim. Mas pessoas com capacidade humana, que eu digo humana de inteligência emocional, de gestão das emoções, cada dia está mais escasso. Por isso que a gente vê hoje, por exemplo, o Brasil, o país mais ansioso do mundo, segundo mais depressivo e número 1 em consumo de ansiolítico. Tem alguma coisa errada, não está certa, né? É o que a gente mais percebe. Então eu procuro trabalhar muito essa questão de trabalhar sempre focado no desenvolvimento da mentalidade das pessoas. Quando eu falo de mentalidade, estou falando sobre perspectivas de vida, perspectiva de si mesmo, sobre a estrutura emocional, sobre todo esse programa. Como que a gente tem que fazer? Ou como eu faço, não sei se é o jeito que tem que fazer, mas para mim tem dado certo, está funcionando. O que está dando certo para você. O que está dando certo. Eu potencializo muito mais o que as pessoas são do que as pessoas fazem. Porque o que a pessoa faz é momentâneo. É sempre momentâneo. Então a minha ideia é ajudar as pessoas a crescer a ponto de que elas não precisem mais de mim. Eu quero sempre empurrar elas para ser maior. E quanto mais elas crescem, inevitavelmente mais eu cresço. Quanto mais cresce a árvore, mais sombra faz. Ponto. Funciona assim. Então eu trabalho muito essa questão de, cara, vamos desenvolver, vamos crescer. Por que você está fazendo isso? Por que você chegou nessa conclusão? Ou seja, despertando sempre a mentalidade. E é nesse programa de desenvolver a mentalidade das pessoas que você extrai quais são os bloqueios que ela tem. E aí eu vou identificando esses bloqueios. Quando eu vou identificando, eu vou ajudando as pessoas a virar essa chavinha. Então a primeira coisa que eu gosto de trabalhar com as pessoas é a ideia de propósito. Qual é o seu propósito? Aí as pessoas começam a falar sobre objetivos e metas. Não quero saber o que você quer fazer. Aí você já quebra ela no primeiro encontro, que ela vai chorar e falar, gente, não é eu não isso, sei, por que eu não sei. E aí eu resumo de uma forma muito simples. Como essa caneca. Essa caneca um dia foi criada. E o propósito dessa caneca qual que é? Cara, eu posso fazer muitas coisas com ela. Teve água. Eu posso fazer muitas coisas com ela. Tem gente que faz aquelas plantinha, já viu? Bota suculenta, que dentro fica bonitinho. Pode ser usada? Pode. Eu posso encher de pedra e calçar uma porta? Posso. Eu posso usar ela para muitas coisas. Mas por que ela foi criada? Ela foi criada para água esse propósito. E beber. Agora, se eu olhar ao meu redor, tem alguma coisa que foi criado para não servir? Não existe nada que não foi criado para servir. Isso pode servir para muitas, ou de muitas formas. Mas a função da caneca é servir. E no caso da caneca, especificamente, servir um líquido. Né? Agora, o ser humano, por que eles acham que tem propósito diferente?
Não existe propósito diferente. Todo ser humano foi criado para servir. Como que eu vou servir? Fazendo um podcast ajudando pessoas a aprender? Pode ser. Abrindo uma empresa ajudando pessoas a fazer mais dinheiro? Pode ser. Pode ser. Sendo professor numa faculdade? Pode ser. Sendo dono da faculdade? Pode ser. Ajudando a manter a faculdade organizada? Pode ser. Você escolhe segundo as aptidões e pode ser várias talentos. coisas também, né? Exatamente. Você Porque pode ter muitas tem atividades. pessoas que têm muitos talentos, né? E na verdade que eu acho que tudo é treinável, né? Total. Mas Tem os inatos, né? Mas sim. a maioria, 90% dos nossos talentos são treináveis e desenvolvidos e Sim, lapidados. sim. Mas o que você vai executar como missão, você escolhe. Qual que é o seu propósito? Através da sua missão, servir pessoas. É isso. É simples assim. Só que aí as pessoas não entendem, ou não é que não entendem, elas não aceitam isso dentro delas. Por quê? Porque falta identidade. Aí, eu entendi que eu tenho que servir as pessoas. Ela começa a servir, por exemplo. Só que aí eu me sinto vazio, mesmo servindo. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Então eu preciso da sua porção para me sentir melhor. E aí começa a servir cada vez mais. Um lugar que a gente vê muito isso, não vou entrar nesse detalhe, fique tranquilo, mas é igrejas de qualquer tipo. As pessoas, elas servem a um ponto, às vezes, eu não estou generalizando, ok? Mas muitas pessoas, porque, gente, eu cresci nesse mundo, então eu sei do que eu estou falando, eu tenho propriedade para falar isso. Tem pessoas que vivem na igreja, mas a vida está destruída fora da igreja. Por quê? Porque querem servir. Porque elas parecem que só servindo que elas são prestativas. Elas estão buscando reconhecimento. E sabe que é verdade isso, né? Tudo que elas querem se sentirem importantes. São necessidades primárias do ser humano. Primeiro ser pertencente, depois ser importante. Tudo que é importante pertence, tudo que pertence é importante. Essa é uma necessidade primária das crianças. E os adultos que não foram desenvolvidos na sua estrutura emocional, eles precisam de alguém que me diga, caraca, você faz parte do nosso grupo. Estamos tudo junto. Você é importante. Que legal que você fez. Meus parabéns. Que legal. Ela está sempre precisando de um estímulo externo. Esses estímulos externos são importantes, são úteis, mas não podem ser a base. Até porque essa pessoa não continua, né? Ela vai desistir. Total. Em um momento ela cansa ao ponto de falar, cara, pega tudo isso, eu não quero mais, porque eu não fui reconhecida. Porque eu não fui reconhecida. Né? Ou seja, o que eu falei da minha jornada de trabalho? Eu nunca estou pensando no final. Sempre na jornada, porque é a jornada que me desenvolve. O final é o elogio ou o final é a reprovação. Pô, você fez um negócio aqui, pô, isso você virou, não é legal, pô, a gente tá gravando. Então foi reprovado no final. Ou, que legal o podcast, parabéns. Mas confesso que eu estou aqui, porque sou mulher, né? Eu já tava aqui, meu Deus, eu queria dar um sinal pra pegarem deixa aí, é preto. Aí veio assim, deixa, é preto, ninguém tá vendo. Mas sabe que tem isso, normal, né? É normal. O controle, né? Porque existe um lado meu controlador, aí eu já queria, né? Vamos fazer alguma coisa? Gente, será que vocês não viram? Ai, né? deixa assim, já tá acabando. Então, as pessoas que buscam reconhecimento, validação, elas estão sempre pensando no final. E elas não se desenvolvem durante o processo, porque o objetivo delas é o reconhecimento. Sim. Isso é uma carência emocional. E essa carência emocional faz com que você seja escravo. Só livres prosperam, escravos não prosperam. Uau, é verdade. Isso é uma das coisas que a maioria das pessoas não entendeu não ainda. Entendem, E aí, se você que é uma pessoa assim, dentro de uma empresa, vê o outro ganhando o cargo que já pensou, né? Aí pira, né? Aí realmente aquela pessoa... Você acredita que, outra pergunta que veio, toda pessoa ela pode mudar? Eu já sei tua resposta, mas eu quero trazer porque tem gente que fala assim, não, cresci assim, não. Tipo, uma pessoa vai agora, tá vendo esse podcast, porque tem, sempre tem. Ai, muito lindo isso que o Anderson falou, lindo, nossa, maravilhoso, mas eu já tô com 40 anos, já sou casado, tenho filho, já tô há 20, odeio o meu emprego, mas eu ganho meu salário todo mês, né? Qual é a sua percepção? Eu quero que você fale sobre isso. Toda pessoa pode mudar? Sim e não. Sim, porque é possível, não porque nem todas querem. E aí querer não é dizer, querer é fazer. Ah, eu quero, sei lá o que for. Por exemplo, eu não conheço nenhuma mulher que ela pode ter anorexia e ela vai dizer que ela quer emagrecer, né? É normal, é cultural. Toda mulher diz, eu quero emagrecer. Não, você não quer. Se você quiser, você estava fazendo. Você não quer emagrecer. Assuma que você não quer, que aí você pode querer. Mas hoje você não quer. Então, todos podem? Sim. Desde que queiram de verdade. Querer não é dizer, querer é fazer. Só que tem uma coisinha, um fator assim, que é aquele do nascer assim e tal. A neuroplasticidade, ela é constante no nosso cérebro. Ou seja, o nosso cérebro sofre mutações constantes de acordo com os estímulos que a gente coloca para eles. Só que quanto mais velho eu for, mais fortalecidos estão os canais neurais. Eu preciso de estímulos maiores por mais tempo para ter um resultado menor. Então, por exemplo, eu pego uma pessoa que tem 30 anos de idade, assim, será que eu mudo de carreira ou não? Você submete elas estímulos X, ela tem resultado. Uma pessoa com 60 anos, ela vai ter os mesmos resultados? Sim, mas o estímulo tem que ser X ao quadrado. Senão ela não consegue ter esses resultados. Mas, de acordo com a neuroplasticidade, isso sim é possível
mas tem as suas diferenças. Agora, uma pessoa que ela está em constante mudança cerebral, ou seja, uma pessoa que lê muito, que gosta de fazer isso, que escreve muito, que ela está estimulando o cérebro, ela tem mais facilidade de mudança. Então ela vai conseguir fazer. Só que essa pessoa que está fazendo isso, ela não está presa. Porque o conhecimento que ela absorve faz com que ela galgue novos lugares, espaços. Então, respondendo a sua pergunta, todos podem? Sim. Todos conseguem? Não. Boa. Infelizmente, não conseguem. Todos podem empreender? Sim. Todos vão ser empreendedores? Não. Não vão. Ah, porque se todo mundo for empreendedor, quem vai trabalhar? Esquece, filho. Nem todo mundo vai ser. Fica tranquilo. Sempre vão ser poucos que têm coragem. Empreender é ter coragem. Empreender é ter coragem. Foi o que mais me falaram da imersão. Nossa, que coragem você teve de fazer esse evento gigante aqui em Joinville. Eu disse, mas cara, coragem do quê? Vocês são tudo cagão? Qual é o problema, meu? Se perder é só dinheiro. Fazemos de novo. Aí o pessoal, não, mas meu Deus, olha só a estrutura, quanto você gastou e não sei o quê. Cara, faz. E se não der certo, faz de novo. Sim. Então as pessoas têm medo porque elas não têm controle sobre como fazer mais. Sim. Aí fica com medo. Sim. E eu te falo até mais, existe o medo, mas é também do que os outros vão dizer, né? Como eu não mais, né? Mas já fui. E como as pessoas às vezes têm medo, né? Do que o outro vai dizer. Esse é falta de identidade. Do que tá pensando, o que vai dar. Gente... O que o outro pensa a meu respeito é uma responsabilidade dele, não minha. Exatamente. Ele que dorme com isso, não sou eu. Perfeito, é isso aí. Quando eu sei quem eu sou, o que o outro diz, pensa, fala a meu respeito, não me interfere. Agora, se eu não sei, eu fico, putz... Não dorme, tem gente que não dorme. Não gostei. Cara, Ai, não tô me sentindo sei. mal. E aí a maioria já fala mal pro outro. Vira uma salada de fruta, né? Agora vamos falar do evento, né? Legal. Nesses minutos que a gente tem aí, temos 10 minutinhos. Eu quero que você fale então um pouquinho do evento, aonde que o pessoal pode adquirir, se já dá tempo de adquirir, como que funciona, se tem alguma coisa rolando, né? Na compra disso, eu ganhei isso, ou não é isso. Fala tudo aqui. Tudo que a gente e aí tem. depois a gente vai direcionar para o canal que você falar, né? Legal. Então a imersão acontece dia 24 e 25 de abril. Anderson, por que no meio da semana? É de propósito. Por que de propósito? Porque a maioria dos empreendedores construíram suas próprias cadeias. O cara tem um negócio há 10 anos, ele não consegue sair 2 dias do negócio durante a semana, porque senão o negócio não funciona. E você deve ouvir muito isso, né? Não vou, porque vai durante parar a semana, a minha como empresa. É que eu vou fazer? Eu disse, cara, quanto tempo tem a empresa? 10 anos. E tu não consegue ainda gerenciar esse negócio a ponto de sair do seu negócio? É pra você a imersão. Já aí começa fica um a cara mentoria. assim, brabo assim, sabe? Porque é de propósito que a gente faz. Pra mostrar que você, mesmo querendo, não tem liberdade. Então acontece dia 24 e 25, no meio da semana é quarta e quinta-feira. Esse ano, de novo, a gente vai fazer no mesmo local, na Square Garden. A estrutura nos atende, é muito bacana, cabe bastante gente lá dentro. Vão ter mais de 15 palestras. Eu estou trazendo alguns big players, que a gente chama. Um deles você conhece, que é o João Kepler. É um cara muito fora da curva, empreendendo. Gente, é um cara que começou, não é um herdeiro de negócio, é um cara que começou os seus negócios. Tem uma índole maravilhosa que eu gosto demais, admiro demais o João. E com certeza sabe fazer negócio. Se ele tem uma coisa que eu não tenho, é porque ele sabe uma coisa que eu não sei. Penso assim. Então eu preciso aprender mais com ele. Vou trazer a Camila Farani, que era do Sharks, ficou bastante tempo na televisão. Outra big player, hoje com faturamento de 3.4, 3.5 bi por ano. Começou também por necessidade, para ajudar a mãe, enfim, cresceu. Baita história dela também. Incrível, maravilhosa. Gerencia grandes organizações, tem muito know-how, com certeza tem coisas para nos passar. Sim. Vou trazer o Júlio, que é o Júlio Rocha, que era artista da Globo, passou por um processo de transição, virou um creator. Hoje ele está entre os maiores creators do Brasil, as empresas contratam ele por causa da atração que ele gera. Eu quero que ele explique para as pessoas que são empresárias por que a internet nesse formato é tão importante, por que as grandes empresas me contratam, o que eu estou fazendo que as empresas querem, para que a gente também possa fazer nos nossos negócios, né? Vou trazer André Diamant, que é um multimilionário que vendeu a empresa dele há alguns anos. Ele mapeou o modelo de consumo das pessoas, chamado Sexy Canvas. É muito legal que você olha aqui e fica assim, caraca, tá em toda parte. É sinistro. Porque sabe quando tira uma venda do seu olho, assim? Quando eu vi ele explicando o Sexy Canvas, eu disse, cara, tá em todo lugar. Preciso levar ele. Preciso levar o André. Aí tem o Strider, que fala sobre comunicação oratória, é um psicólogo que empreende também muito no digital. Enfim, tem uma galera que vai estar lá. Vão ser 2 dias de evento. Mais de 15 dinâmicas no palco, uma sequencial da outra. Vamos ter uma oportunidade única esse ano, que é ter uma mentoria exclusiva com o João Kepler. Então, ele vai ter a palestra, mais uma mentoria. Quem quiser participar da mentoria, pode adquirir a mentoria. Gente, depois eu vou te contar o que aconteceu. Foi sensacional, mas termina. Lá dentro vai ter toda a parte de entretenimento que a gente faz. Então, tem lazer dentro do evento, que a gente chama de momento de descompressão, né? Tem que rebobinar o tic-tac, senão, meu Deus, é muita informação. Prato de alimentação, enfim. O evento como um todo tem a premissa de
ser um treinamento rápido. Em 2 dias a gente acelera resultados. A gente sabe disso porque a gente colheu feedbacks depois do evento de gente que montou negócio, de gente que fez sociedade, de gente que aumentou. Eu disse, cara, mas como aconteceu tudo isso tão rápido? Eu fiquei surpreso. É porque também nesse network, nesses intervalos... E aí eu acredito, Mari, assim, uma das maiores vantagens desse evento. Não tem ninguém lá que não queira crescer. Porque todo mundo que vai num evento onde tem big players... E sair do seu negócio no dia de semana em Joinville é porque quer muito crescer, né? Exatamente. É por isso que o negócio funciona tão bem. Porque é muita energia apontada para o mesmo lugar. É todo mundo pensando em como eu vou fazer melhor o que eu estou fazendo. As pessoas abrem mão do tempo, investem dinheiro e se reúnem juntos. Então a energia que a gente chama de energia mútua, com um único objetivo, é um potencializador absurdo, assim. Então a gente viu muito essa questão do network que dá muito resultado pra galera lá. Então tudo isso acontece. Aonde que eu posso ver mais informações sobre palestrantes e tal? Imersão 7X ou Instagram Imersão 7X. É a mesma coisa. 7 é escrito normal e X no final. Ok. Tá? Imersão7x.com.br ou no site. A gente abriu as vagas agora. A gente sempre abre bem pertinho. Tá com o melhor desconto possível agora, que é o primeiro lote. Aí, ó. E empresas faz pacote? Tem não, já tô pacote, te perguntando só entrar em contato com o comercial eu já sei lá como que é o pessoal aqui que me segue. eu quero 5 ingressos, eu quero 8, eu quero 10. Só avisar o pessoal lá, o pessoal faz um pacote. Então tá. Começa que horas no primeiro dia? 7 horas da manhã a gente abre para o credenciamento, até às 8h30, começa a primeira palestra às 9. Show. Aí vai até mais ou menos 8 horas da noite, com pausas, intervalo, café, almoço e tal. Segundo dia se repete a mesma dinâmica de horários. Tá. Então assim, recapitulando... Você pode voltar, porque é um vídeo, fica aqui gravado, volta em todas essas informações, ou o @ também do Anderson tá passando em vários momentos aqui. Ai, não entendi. Vai lá, chama, ó, tá passando ali. Você pode mandar um direct para ele, porque ele é muito rápido para responder. Agora se vira, porque para mim vai ser rápido agora, vai ser rápido. E aí eles te dão também o norte, mas também no próprio feed, né, do Anderson tem também sobre o evento. Então é muito fácil porque ele marcou ali o evento. Então você já cai no Instagram e chama alguém lá no direct. Uma coisa que eu te digo, a gente precisa. Quanto mais informação, mais a gente vê que a gente continua precisando. Falando um pouquinho, né? Gente, se você não teve a oportunidade de ver o Kepler ainda pessoalmente falando, vá. Nunca vi, né, pessoalmente esses outros, mas sigo. Mas o Kepler, simplesmente, eu fui Fui. Falei assim, fiz com o pessoal do Empreende Brasil, tal, lá de Floripa, falei, e quando eu boto uma coisa na cabeça, dá certo, né? Eu falei, eu vou falar com o cara. Ele passou aqui, eu peguei o elevador com ele, subi e foi. E deu certo, assim. E foi uma troca, porque é uma pessoa que qualquer coisa que ele fale, você aprende. Né? Então, assim, eu indico vocês irem e que bom que vai ter essa mentoria com ele é para todo mundo. Como que vai ser? Pode falar agora já? Pode, já tem na página quando a pessoa for evento, comprar, ela pode escolher o ingresso para ela participar das palestras como um todo, e tem um ingresso que, além de todas as palestras, dá direito a um momento exclusivo, onde nós vamos reunir são ingressos limitados para isso, um grupo de empresários nós vamos reunir separadamente com o João. Ali a gente diz que não fica nada escuro. João, preciso que você me explique sobre isso. Fala como é que funciona aqui. Ele é bem direto, papo reto. O Anderson não me pagou para falar isso, mas eu, se fosse você, eu compraria o que tem essa imersão também com o Kepler, porque, gente, ele fritou minha cabeça, né? Em 1 hora ele fritou a minha cabeça, eu saí de lá, meu Deus. Então, assim, compre, já está disponível. E é isso. E agora, no final, eu quero te perguntar se você tem um livro ou um filme para indicar para as pessoas. Pode ser um dos dois, indica para a galera. Eu sempre gosto de deixar esse gostinho para as pessoas do que você assiste, do que você vê, do que você consome. Fala para o nosso pessoal alguma dica. Legal. Tem um livro que eu recomendo. Ano passado eu recomendei muito esse livro. Chama-se Mais Esperto que o Diabo. É um dos livros muito bacanas que eu recomendo que a maioria das pessoas leia, que fala sobre os medos. Muito bom. A maioria das pessoas tem medos, são dominadas pelo medo. Então leia esse livro. Outro livro muito bom que eu gosto é 90 Segundos para Influenciar. É um livro bacana de você poder ajudar as pessoas a como ter mais persuasão sobre aquilo que você quer vender. Você tem que persuadir as pessoas, tá? Que a gente fala persuadir, as pessoas ficam, mas persuadir é para algo bom, a não ser que seu produto seja uma merda, então não persuade ninguém, né, meu? Nem oferece, mas persuada ela para coisas boas. Então esse livro é muito bom. E um outro que eu gosto bastante é Mentalidade Positiva.
Tá? Poder da Mente Positiva, Mentalidade Positiva, não me lembro agora. Eu acho que é isso o nome. Do Napoleon Hill, ele tem 3 autores. É o Napoleon Hill, é o Murphy e o outro também, já não me lembro esse livro, cara. É tantos anos que eu tenho Mas esse livro. qualquer um do Napoleão Hill que você Cara, Napoleão Hill lê é muito bom, fantástico. é muito bom. Vai muito bom. ler todos. E um outro livro que eu gosto bastante, que eu acho que seria bacana de ler, é um pouco mais pesado, chama-se Responsabilidade Extrema, que é dos SEALs. Esse eu não li, vou Que é a ler, organização então, já top pra dos mim, top dos Estados Unidos. E eles trazem a cultura de entrar, fazer acontecer sem problemas, né, que é os SEALs, é os melhores, para as organizações empresariais. É muito bom esse livro também. Vale a pena ler. Então tá, é isso. Mais esperto que o diabo é a primeira dica para você não esquecer. Os outros você pausa, volta aqui. Mas assim, ó, qualquer um do Napoleão Hill, você empresário, já deveria ter lido, mas tudo bem, tem a oportunidade de ler. Eu quero te agradecer. Espero que você tenha gostado de estar aqui no podcast. Você com certeza vai agregar, né? Vai ficar gravado, então as pessoas vão poder voltar várias vezes para assistir isso. O meu desejo sincero é que você cresça cada vez mais. Sempre que quiser estar aqui, sempre que tiver algo novo também para compartilhar. Agora sinta-se em casa, né? A gente já está conectado aí no mundo digital. Mas uma última pergunta para a gente finalizar. Como influenciar no digital? Que você hoje influencia. As pessoas falam para mim, ai Mari, mas para você é fácil. Gente, não é. Tem dia que eu não quero gravar nada, não sei você, mas tem dia que eu não quero. Mas eu tenho que ter essa rotina, eu tenho que ter essa frequência. Como influenciar pessoas? Eu penso que a melhor forma de você influenciar alguém é a autenticidade. É a melhor forma. Porque você não vai conseguir se comunicar com todos, nem tente fazer isso. Isso é fato, gente. Não tente, né? As pessoas têm perfis diferentes, estruturas temperamentais diferentes, histórias de vidas diferentes. E você não tem que se comunicar com todos, não dá, é impossível. Então seja autêntico. Quanto mais autêntico, mais pessoas que encaixam naquele viés vão se conectar com você. Sim. Se conectando, primeiro você se conecta, depois você influencia. É simples, primeiro você atrai, depois você direciona. Então a melhor forma para mim é autenticidade. Não precisa ser forçado, você não precisa ficar montando um personagem. As pessoas percebem, tá, galera? Não seja forçado. De longe se percebe, né? Tem gente que até é tão boa que você não percebe na primeira, mas ela não consegue sustentar aquilo a longo prazo. Exato. Autenticidade não. Você fala do seu jeito, eu falo do meu jeito, nos meus stories, do jeito que eu quero. Se quiser mandar alguém a merda, eu mando, esses dias não tô nem aí. uma pessoa falou pra mim do meu cabelo, ficou horrível. Eu falei, não te perguntei, para de me seguir, cara. Simples assim, que saco. Como que a pessoa tem... Como fazer, meu? Você tá sem tempo mesmo, né? Exato. Pra vir analisar meu... Cara, tchau, então, não precisa ver, então acho que a autenticidade é a mola mestra do negócio. Show. Então tá. Autêntico. Obrigado. Vamos você, ficando Mari. por aqui. E eu não posso, né, não deixar de falar dos nossos patrocinadores. A agência Ada Growth, agência de crescimento digital que nos acompanha aqui. E também não poderia deixar de falar dela, Elaine Shell, que faz o meu cabelo, minha maquiagem, me deixa aí bonita para vocês verem aí, né, nas telas. Sim, gente, talvez você vai me encontrar, eu não vou estar tão bonita assim, né, na academia, por exemplo. Mas obrigada, Elaine, também por ser uma patrocinadora aqui. E você, antes de finalizar esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha esse conteúdo. Se você não me segue ainda no Instagram, @MarianaLimaNogueira. E você, porque, gente, tá engajando muito esses conteúdos aqui no YouTube, é impossível, não tá todo mundo me seguindo ainda. Então, pega esse dedo agora e segue. Segue porque eu tenho um objetivo também. E eu vou te falar, dá trabalho fazer isso aqui, tá, galera? Então, me segue, já compartilha com alguém. Começa a seguir o Anderson também. E é isso. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus negócios. Se joga, vamos dar, hein?